27 anos. A Beth é uma heroína. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer por esse dia, queremos agradecer porque nós podemos estar na Tua casa, aprendendo mais da Tua palavra, tendo a comunhão, a amizade, e que a gente possa sair daqui diferente, desafiado, para ter uma vida cristã digna do Senhor. E então, esteja comigo, com a Beth, que a gente possa estar sendo cheio do Espírito Santo, para ser meros instrumentos da ministração da Tua palavra. Isso que nós pedimos e agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Eu vou usar 5 minutos mesmo, amor. Belezinha. Na semana passada, a gente estava ali, né, no primeiro capítulo de João, e faltou nós falarmos dessa parte da identidade. Então, os versículos estão aqui em vermelho, para você poder depois conferir, para você ler. Quem leu a lição, né, já sabe. E o que eu achei importante destacar, porque o pastor Jonathan vai falar, né, sobre João, como ele é primo de Jesus, que ele veio preparar o caminho do Senhor, e as pessoas queriam saber muito quem ele era. E eu achei muito interessante no versículo 15, vai dizer, João ele vai dizer, eu dou testemunho dele. E eu fiquei muito pensando se a gente não podia parafrasear esse versículo 15 do primeiro capítulo de João e colocar o nosso nome. Já pensou? Poder falar assim, a Beth dá testemunho dele. A Tiana dá testemunho dele. Então, essas lições, às vezes, vão passar por textos que a gente já sabe tão de cor, né? Que a gente já conhece, que a gente já leu, que a gente canta. Mas, na verdade, o desafio é a gente se enxergar no texto, se enxergar naquela realidade que aconteceu com João. Então, que dentro da sua visão de você mesmo, que você possa se questionar no ensino. Será que as pessoas sabem que eu dou testemunho de Jesus? Né? Será que caberia daqui a uns 50 anos, se Jesus não voltar, uma geração ver nosso nome nas atas da igreja, foto antiga, nem sei se vai ter foto no futuro, acho que vai ser um pin no céu e vai aparecer uma imagem. Mas vai ver lá a nossa cara e vai falar, nossa, olha, essa aqui é a minha bisavó, e ela já dava testemunho de Jesus. Essa é a questão, é deixarmos legado, e não conteúdo apenas. Né? E também, no versículo 22, eles vão responder para João, né? Que dizes de ti mesmo? Agora, o que você diz a seu respeito? Qual é a imagem que você tem de você? Porque a gente vive os extremos, né? Tem aqueles que se acham a estrelinha de Belém. Mas tem aqueles também que se acham nada. Ok, gente, nós somos nada mesmo, fomos salvos pela graça. Mas o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Então, isso já quer dizer alguma coisa. Né? E também diz que Ele nos amou até a última consequência. Então, isso também quer dizer alguma coisa. Então, você precisa ter o teu propósito claro para você. João não se deixou seduzir pelo status e dizer, eu sou o primo dele. Sabe com quem você está falando? Com o primo de Jesus. Não, ele não se deixou seduzir por isso. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o propósito que ele tinha para cumprir. Às vezes a gente não tem uma vida muito produtiva, a gente não fica muito satisfeito com o nosso domingo na igreja, porque a gente não encontrou um propósito ainda. A gente vem porque vem, né? Pergunta para o Senhor qual é o teu chamado, qual é o teu propósito. Porque quando você tem um propósito claro na tua vida, a gente não perde tempo com distração. Sabe o que é distração? Jonas nem olhou na minha cara, amanhã nem volto. Isso é distração, não é? Se eu não sei qual é o meu propósito, qualquer coisa me distrai. Não vou te perdoar, não. Só perdoo se eu ganhar um café na tua casa. Mas, assim, qualquer coisa nos distrai. Ai, não gostei do estilo da banda que tocou. Você esquece que foi ceia, o que Deus falou. Você esquece do momento da comunhão. Você esquece os nomes das pessoas por quem você tem que orar durante a semana. Você esquece de tudo isso. Porque a bateria te incomodou, porque não sei o que lá te incomodou. Então, nós precisamos ter claro um propósito, uma identidade.
Quem é você no reino? Nós já sabemos, somos salvos, resgatados, curados, limpos. Nosso nome está no livro da vida. Vamos habitar com Ele na eternidade. Mas nós temos que viver nessa terra aqui. Aqui, nesse momento, é a nossa realidade. Então, o que você diz de você mesmo? O que você tem que enche teus olhos? Qual é a causa que queima no teu coração? O que te ferve? O que te faz chorar na presença de Deus? De repente, aí está o seu propósito. A gente está passando num monte de coisa. Se tem uma reportagem falando de adolescente, não sei o quê, de violência, a gente já trava, tem coisa que a gente já chora, porque o nosso coração ferve na questão de adolescência e juventude. O que faz ferver o teu coração? Você precisa ter um propósito. Senão qualquer coisa te distrai. Quantas coisas João sofreu? Era chamado de esquisito, e ele era mesmo, né, gente? Vamos combinar, né? Ficar comendo gafanhoto, mas enfim. Mas ele aguentou até a cabeça dele rolar, porque ele tinha claro qual era o propósito dele. Então, qual é o teu propósito? E depois, uma parte também importante que o pastor Jonathan vai colocar, é a gente lembrar e reforçar quem ele é. Nós falamos muito de quem Jesus é para nós, lembra a semana passada? E eu não conseguia anotar, porque eu achei umas coisas muito interessantes. Depois eu queria que a pessoa que falou que Jesus é a sua referência, depois me fala qual foi o texto que você falou, porque eu não conseguia anotar tudo, e depois eu fiquei, legal. E eu achei extremamente importante. Porque se tem uma coisa que o mundo moderno tirou de nós, foi a referência. Tudo se tornou relativo, tudo é tão líquido, e isso dá uma insegurança, e eu achei excelente essa palavra. Então, quem é Jesus para você? A Bíblia diz que ele é cordeiro, né? Sacrifício perfeito, filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Messias prometido, ungido, ele é Senhor e Rei. E aí tudo mais que nós falamos a semana passada, esse é Jesus. Então eu sei quem eu sou, eu busco nele um propósito, aquilo que enche meus olhos, aquilo que queima, aquilo que me tira o sono para orar na madrugada, é nisso que eu tenho que ir. E eu também sei em quem tenho crido e que ele guarda o meu tesouro até aquele dia. Então eu não preciso espanar com ninguém para guardar meu tesouro, porque ele guarda. E vamos seguindo em paz com as nossas diferenças que ele fez, e glória a Deus que a gente é diferente. Glória a Deus que a gente é diferente, porque aí meu marido aprendeu a fazer feijoada, não é só batata. Que a batata escocesa é maravilhosa, mas comer não é só ela, a gente começa a brotar a batata, né? Então ele aprendeu a fazer feijoada com os custódios. Olha que aleluia, que bênção que é a diferença. E glória a Deus que a igreja é esse colorido. Mas tenha claro qual é a sua identidade. Busque ao Senhor um propósito. Pega alguém para orar com você. Eu ainda não consegui me acertar, né? Ora comigo. Eu ainda não sei. Isso me dá um vazio. Vamos fazer um propósito de oração nós duas. Eu oro por você, você ora por mim. Mas descubra um propósito em Deus. E que a lição de hoje vai continuar falando sobre isso. Então, que Deus abençoe e que a gente não perca de vista quem Ele é e o que Ele fez por nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 2. Nós vamos estar estudando capítulo 2. E o Jonathan dividiu o texto, capítulo 2 em 4 atos. E o primeiro ato é o milagre em Caná da Galileia. Então eu vou pedir para o Renato, o Bruno e a Mariana vão estar lendo o texto aqui para mim, se puder deixar o microfone com eles. E aí se alguém quiser comentar alguma coisa, faz um sinal que a gente passa o microfone. Lê para mim o versículo 3 e 6, só antes de ler, para contextualizar aqui. Jesus foi convidado para ir na festa de um casamento, que deve ser de amigo dos pais. Então ele e os discípulos foram lá, e foi o primeiro milagre que foi documentado aqui na Bíblia, que foi realmente a transformação da água em vinho. Pode ler, Mariana, por favor. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes:
Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Obrigado, Mariana. Então aqui a gente vê o diálogo de Jesus com a mãe. E Jesus fala, não é chegada a minha hora, porque ele estava se referindo ao momento da morte, de crucificação e ressurreição. Que era um momento que o derramamento do sangue ia vir trazer a transformação nas nossas vidas. E aqui, quando o Jonah coloca da articulação, foi que Maria vai instruir os serventes, né? Assim, obedece tudo que ele falar. E aí, o que tinha ali? Tinha as taças, as talhas, que devia ocupar mais ou menos uma talha de 60 a 80 litros, né? Então estavam cheios de água. E isso que era o que os serventes podiam fazer. E eles obedeceram. Então muitas vezes tem coisa que está ao nosso alcance fazer e a gente acha que Deus tem que fazer tudo. Então acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar atento. O que você tem deixado de fazer para que Deus possa se manifestar, né? Segundo, Jesus demonstrou o seu poder. 7 a 10, por favor. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que ao sabiam os servos que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro um bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Olha a demonstração do poder de Jesus, né? O mestre-sala, na época, o pessoal colocava o melhor vinho. Servia primeiro o bom, que aí o pessoal já tinha bebido bastante, e aí talvez não percebesse quando a qualidade começasse a cair. Aí o mestre-sala falou, olha só, você põe o melhor vinho por último. E o mestre-sala não sabia de onde tinha vindo o vinho. Os serventes sabiam, né? Então aqui a gente vê a demonstração do poder de Jesus. Do versículo 11, pode ler, Mar? Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui a gente revela a glória dele. Vocês percebem o que o versículo fala? Que os discípulos creram nele. Eles já estavam seguindo Jesus. Mas por que põe no texto que eles creram? Né? A questão dos sinais mostrando o poder de Jesus. E a gente vê na história de Jesus aqui que ele realmente teve muitos sinais, muitos milagres, e muitos realmente creram nele, entenderam o propósito da vida dele no mundo. Mas nós vamos ver que outros simplesmente foram fascinados ali pelo milagre e continuaram a vida deles, né? Então, eu acho interessante quando a questão de ele revelar a sua glória é que os discípulos realmente creram nele. Agora, eu deixei esse ponto por último. Jesus foi convidado para a festa, porque eu quero fazer um link com a nossa vida. Vocês viram, para Jesus poder revelar o seu poder, revelar a sua glória, ele precisou ser convidado? Se ele não estivesse na festa do casamento, o que teria acontecido? Você imaginou naquela época, quando acaba o vinho, quando acaba as coisas para comer, naquela cultura, era um ultraje, era um absurdo. Como é que pode? Então os donos, os pais, passariam vergonha perante a comunidade ali, se tivesse acabado o vinho. A Beth é festeira pra caramba, vocês sabem disso, né? Então, tudo é motivo de celebração. Até quando inaugurou o supermercado lá perto de casa, ela estava celebrando lá, né? Mas,
Eu queria refletir um pouquinho aqui. Você tem convidado Jesus para as suas celebrações? O que diferencia a sua celebração do não crente? Aqui, pode ser um casamento, pode ser festa de aniversário, celebração de uma conquista na vida pessoal, profissional. Você tem convidado Jesus? É uma oportunidade de testemunho. A gente sabe que tudo que nós temos vem pela misericórdia, graça do Senhor Jesus. Agora, as pessoas sabem que você entende, reconhece o senhorio de Deus na sua vida? Você tem aproveitado essas oportunidades? Infelizmente, a gente tem ido em algumas festas de aniversário que, se tiver uma oração, é muito. E você não distingue mais. Você vai em festa de casamento, teve um culto, e a festa tem todo tipo de música funk, como é que é a outra lá? Agora ela não sabe, né? Mulher santa, né? Música esquisita, né? Mas é muito triste isso, gente. Então eu queria desafiar nós. É importante a gente celebrar. Mas tem que ter um propósito. Eu lembro quando a Débora fez 15 anos de idade, teve o aniversário dela. Cada pessoa que a Beth encontrava na rua durante a semana, ela convidava para a festa. Graças a Deus não foi buffet. Eu tinha um cara lá que era conhecido, que ele cozinhava. Então você comprava as coisas e o cara fazia. Só que você calcula para um número de pessoas, né? E vai chegando mais gente na festa, né? Então a Débora, coitada, cumprimentou um monte de gente lá que ela nem sabia quem era, né? Mas tinha um propósito. Eles ouviram do Senhor Jesus. Então era um casal que não tinha, era amigos nossos, mas que não estavam afastados do Senhor Jesus. Então foi uma oportunidade, porque a palavra foi pregada lá. Então tem que ter um propósito da celebração. Vamos para o segundo ato. No capítulo do versículo 12 a 22. A gente vê aqui, foi um momento de que Jesus vai para Jerusalém com seus discípulos, na época da Páscoa, e nessa época, conforme a tradição judaica, todos os judeus iam de ano em ano, lembra da história de Ana e Elcana? Que iam de ano em ano para fazer sacrifícios, se dedicar ao Senhor Jesus, pedir perdão pelos seus pecados. Então levava lá, comprava uma ovelha, cabrito, e fazia um sacrifício. Então, é isso que estava sendo feito quando Jesus foi para Jerusalém. Lê o versículo 13 a 17, por favor. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derrubou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. O que nós vemos aqui? O que era o absurdo? Era que esses cambistas, esses mercadores, estavam se aproveitando das pessoas que estavam indo lá sacrificar. Pensa o seguinte, o cara vinha lá do Nordeste, lá do Piauí, para São José para fazer o sacrifício. Ele não trazia o animal, ou quando trazia, chegava aqui, o pessoal falava assim, esse está manchado, não está puro o suficiente para ser usado para sacrifício. Compra outro aqui, tem outro aqui. Aí o cara tinha que ir lá, pagar uma fortuna ali pelo animal. Era isso que Jesus estava reclamando. Da exploração da fé das pessoas. Agora vocês percebem que ele derruba as mesas, não fala o texto que ele bateu em ninguém, não destruiu a mercadoria,
Porque quando fala do... Você viu um dos pombos que estava na gaiola? Ele não quebrou as gaiolas e jogou no chão. Ele pediu para tirar. Né? Então, essa relação com os mercadores dos cambistas era a questão da exploração que estava sendo feito com a fé das pessoas. E a relação com os discípulos? Lê o versículo 17, por favor, e o Salmo 69, 9. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Salmo: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Então a gente vê aqui os discípulos percebendo o que Jesus estava fazendo, mostrando a importância da pureza na casa dele. Então eles se lembraram do versículo lá em Salmos 69, a questão do zelo da tua casa. Então a pergunta é, como que eu tenho vindo para a casa do Senhor? Né? Eu tenho tido essa busca de vir servir e adorar? Mas antes disso, os judeus, qual foi a postura dos judeus? Lê para mim o 18 a 22, Bruno, por favor. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para que fazeres estas coisas? E Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui, em vez dos judeus estarem indignados com essa exploração toda que estava sendo feita, eles ficaram indignados com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo. Então essa foi... Imagina, dá para entender? O pessoal está sendo explorado e eles estão mais preocupados com a atitude, com que autoridade Jesus estava fazendo aquilo. Aí Jesus fala que ia destruir aquilo ali em 3 dias e voltaria, destruiria e reergueria em 3 dias, se referindo à sua morte e ressurreição. Ninguém entendeu, nem os discípulos não entenderam quando ele falou isso. Tanto é que, se vocês olharem o texto da crucificação, o pessoal falava, desce daí, não era você que falava que destruía o templo e reerguia em 3 dias? Por que não desce daí? Então, até essa fala foi jogada contra Jesus no momento da crucificação. Mas a gente sabe que a autoridade foi vinda de Deus, né, na vida dele. Aí, lê o 23 a 25, por favor. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Qual que é o maior milagre que Jesus fez na nossa vida? Foi a cura do câncer da Beth? Salvação, quem falou aí? Ludmila. Foi a salvação. Esse é o maior milagre. É você ser salvo, porque isso vai dar a vida eterna. Então, o que o texto estava falando aqui? Jesus continuou em Cafarnaum, fazendo milagres, sinais, revelando o poder e a sua glória. Muitos creram, mas de uma forma muito superficial, olhando aquele momento. Ó, esse cara é diferente. Alguma coisa ele tem. Mas de ter aquela convicção de crer que Jesus era Deus, foram poucos. E Jesus sabia disso, tanto é que o texto fala que ele fazia, e ele não ficava desafiando ninguém. Ele simplesmente continuava fazendo a sua obra. O que nós vemos com isso? Opa! A nossa reflexão aqui. Defenda a sua fé.
mas sem ferir as pessoas. Não precisa ficar falando mal de igreja dos outros. Fale da palavra do Senhor. Fale do amor de Deus. Não precisa agredir. Então, essa primeira lição, quando a gente vê Jesus, ele se defendeu, mas ele não agrediu as pessoas. Como é que você tem vindo para a igreja? Você veio aqui para... Antigamente, quando o banco era de madeira, a gente falava que o pessoal vinha dar um lustre, né? Agora é tecido, fica mais difícil, né? Não tem como lustrar, né? Esse é do tempo da Conceição, né? Mas você tem vindo com o propósito de servir e adorar, ou você simplesmente está vindo para receber? Porque quando você vem com a atitude de receber, tem coisa que você vai sair daqui e falar, hoje não foi bom, não gostei. Que nem a Beth comentou. Mas quando você vem com o propósito de vir servir e adorar, você vem para participar, contribuir para a edificação do Senhor. A sua fé é apenas superficial. Enquanto está tudo bem, estou no trabalho, em casa está todo mundo com saúde, minha fé está bem. Mas no momento da luta, aí você acha que Deus não existe. Como que está a sua fé? A sua fé é que nem aquelas pessoas que viram o poder de Deus através de Jesus, o poder de Jesus aqui manifestado, mas não teve transformação na sua vida. O pastor Neto, hoje de manhã, eu não sei quantos estavam no culto. Se vocês não assistiram, vale a pena voltar em casa e assistir na internet. Ele desafiou a gente no sentido de Jesus realmente transformou a sua vida para que você reflita a glória do Senhor Jesus. Jesus faz diferença na sua vida? Ou você é mais um no meio da multidão? Você é que nem aquelas pessoas que viram, admiraram, mas não teve mudança, não teve transformação na sua vida. Então que a gente possa ter essa fé genuína, crendo na volta de Jesus, mas sentado, assistindo, contemplando, não. Que a gente possa estar servindo e adorando a Deus. Em Hebreus 11:6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A importância da fé, essa confiança no Senhor Jesus. Então que a gente possa ter essa certeza que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar um dia. Você está preparado para essa volta? Você está servindo, fazendo a diferença na sua casa, no seu trabalho, nos seus familiares, nos seus vizinhos? Você é aquele vizinho que ninguém suporta, ou você é aquele vizinho que o pessoal corre para você que sabe que você vai ajudar? Isso é vida cristã na prática, gente. A coisa mais fácil, os adolescentes quando vão no acampamento não querem ir embora, né? Quer ficar lá. Os pais também, fica aí, que estamos curtindo aqui em casa, certo? Cadê os pais aí? Ludmila e Márcio fica na boa. Tem pais que têm 2 filhos. Um tem 13 e outro tem 10. Chegam, não dá para mandar o de 10, só falta falar assim, porque a gente está querendo viajar, e aí um hotelzinho para um casal é mais barato do que ter que levar um para 3, né? Então, no acampamento, custo baixo, 250, muito mais barato que um hotel, né? Uma brincadeira da parte, né? Mas que a gente possa ter essa alegria de estar servindo, fazer a diferença. E a gente começa isso na nossa casa, ensinando nossos filhos, nossos sobrinhos, os amigos que a gente tem influência. Eu lembro quando eu era bebê menorzinho, meus pais pegavam, acho que 2 ou 3 filhos, imagina, já íamos em 6 no carro. Meu pai ainda passava para pegar 2 de carona para levar para a igreja. Então você adivinha quem ia no porta-mala, né? Os 2 mais novinhos, né? Então era eu e meu irmão no porta-mala, né? Mas o que é isso? Para poder influenciar positivamente. E eu carrego 13 na espinha hoje, né? Então, aprendi, né? Então, isso é importante. Vamos para o terceiro ato. Aqui, nós vemos aqui que é a história da conversa
com Nicodemos. Lê o versículo 1 e 2, por favor, Bruno. Mariana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fizeste, que tu fazes, de Deus não tiver com ele? Quem era Nicodemos? Antes que eu coloque ali na tela. O que o texto fala aqui? Vou ajudar então. Fariseu, líder no Sinédrio, líder político. Por que era líder político? Roma dominava aquela região, mas ele usava a liderança judaica para controlar o povo. Então ele era um líder político também. Era conhecedor do Antigo Testamento. Ele reconhecia que Jesus era mestre, vindo de Deus. Mas ele não via Jesus como o próprio Deus. Nicodemos é como muitos de nós. Conhece a palavra, conhece a letra, conhece a palavra de Deus. Tem muita gente conhecedora da Bíblia. Mas não tem uma vida transformada. Tem ateu que já leu a Bíblia inteira. Mas conhece a Bíblia, conhece a letra, mas não tem uma vida com Deus. 2 Coríntios 3:6, por favor, leia. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se o Espírito Santo não habitar na nossa vida, não nos ajudar a nos transformar, a gente vai ser simplesmente conhecedor da Bíblia. Não adianta ficar escrevendo a Bíblia na mão, se o que está na Bíblia não transformar a nossa vida. Isso não era simplesmente conhecimento. Ela precisa do Espírito que vivifica. Então eu tenho que estar pedindo, Espírito Santo, me dê entendimento do que eu estou lendo. Me ajude a colocar em prática na minha vida, no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com meus filhos, meu relacionamento no trabalho, com nora, genro. Os meus pais foram agraciados com uma nora e um genro maravilhoso, então é fácil para eles, né? Estou dando agrado aqui pro Renato, porque eu vou almoçar na casa dele hoje, então tem que garantir. Peço o microfone, Bruno. Leva para a Ludmila lá, ó. Botar o cunhado para trabalhar um pouquinho. E nesse sentido, Davi, só complementando em relação a essa questão de que muitas vezes a gente pode estar apegado simplesmente ao conhecimento da palavra, no versículo 5 do mesmo capítulo, um pouquinho antes, né? Na verdade no 4, tem a receita, que é uma das coisas que vira e mexe eu compartilho com vocês aqui na EBD. Rendição. No versículo 4 de 2 Coríntios 3 diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, é possível sim, queridos. Eu vivo algumas experiências muito incríveis em função da rendição a esse Deus que tem um propósito que eu desconheço, mas que honra o eis-me aqui que eu disse para ele. Então, quando a gente se coloca à disposição desse Deus, ele faz. Ele leva onde ele quer levar, ele nos dá a palavra que ele quer ministrar sobre a vida daquela pessoa, ele nos capacita, ele faz apesar de nós, como essa palavra nos diz. Obrigado, Nimila. Então a gente viu aqui, nessa parte aqui, que era uma fé religiosa.
Agora nós vamos ver. Agora não quer mudar. Os caras estão rindo de mim lá em cima agora. Agora foi. Então, essa parte, Nicodemos, a gente está vendo que ele era um religioso. Mas nós vamos ver que do versículo, nós vamos ler alguns versículos, não dá para ler o texto inteiro por causa do tempo, mas do versículo do 4 ao 15, a gente vê esse diálogo que está tendo entre Jesus e Nicodemos. Lê o 5 para mim, por favor, Mariana. João 5, 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus, sabendo que Nicodemos conhecia as Sagradas Escrituras da época, que era o Antigo Testamento, ele faz essa referência à questão da água que purifica. Então, ele se faz essa referência a Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 a 27. Lê para mim, por favor. Tornar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todos os vossos imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dai-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Trarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardareis os meus juízos, e os observarei. É impressionante essa relação do Novo com o Antigo Testamento. A questão da purificação, que era através da lavagem. E hoje, a gente faz essa lavagem através do Espírito Santo, que foi através do sangue do Senhor Jesus. Então, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nos purifica do nosso pecado. Então, ele faz uma lavagem na nossa vida, que nem era feito na tradição judaica, de ter que fazer a lavagem por água para eles poderem purificar os seus corpos. E aí em Ezequiel, dar-vos-eis um novo coração, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Naquela época, a pessoa podia perguntar, mas como que eu vou colocar um novo coração? Eu já tenho um. Naquela época não tinha nem o transplante de coração. Né, Mariana? Hoje em dia, Deus capacitou os médicos para estar fazendo transplante de coração. Mas naquela época nem sonhava nisso. Né? Mas é a questão do novo coração. Só Deus pode transformar a nossa vida. Então importa nascer de novo. O 7 falava, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus fala assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa crer que Deus mandou o seu único filho pela humanidade. Humanidade pecadora. Nós não podemos fazer nada para merecer isso. Mas a gente tem que nascer de novo. Nós temos que ser lavados pelo sangue de Jesus. Para a gente poder ser purificado e ter o livre acesso ao Senhor. E aí nós vamos poder esperar a volta de Jesus, confiante da nossa vida eterna.
Trabalhando com adolescente, a gente pegava uma corda, pegava um fiozinho desse tamanho e falava assim, o que é esse aqui? Ó, esse aqui é a tua vida na Terra. Aí tinha um monte de corda para trás. Puxa aí, a corda não acabava. Isso aqui é a vida eterna. Então, a nossa vida, nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui. Eu lembro do senhor Aderbaldo Nodila, quando a gente ia em retiro de casais, ele chegava e dava um testemunho para a gente. Imagina um casal com mais de 50 anos de casado, indo num retiro de casais. E os novinhos falam assim, eu não preciso disso, eu sei tudo. E um casal com 50 anos vinha, o senhor Aderbal chegava para mim, eu quero fazer uma surpresa para a dona Odila. Eu quero comprar a minha inscrição para o retiro de casais. Aí a dona Odila procurava a Beth e falava assim, eu quero fazer uma surpresa, porque parecia que eles tinham combinado. Aí eu falei assim, Beth, vamos aceitar os dois, porque já pagamos o nosso. Brincadeira, viu, gente? Não vão achar que eu fiz isso aí. Não fiz não, tá? Ainda estão filmando aqui ainda, né? Mas aí eles chegavam e falavam assim, nós vivemos, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vivendo como se hoje fosse o nosso último dia. Você já pensou, se você levasse sua vida como se fosse hoje o último dia, o que você faria diferente? Será que a gente ia estar sendo aquela, olhando defeito nos outros, ficar reclamando de tudo? Ou ia buscar ter uma vida santa diante do Senhor? Talvez testemunhando, fazendo a diferença? Uma reflexão aí que o Saderbal e a dona Odila deixaram para nós. Então, o que a gente pode refletir com relação a essa fé salvífica que o Jonathan colocou, que são as boas novas? João 3,16, vamos falar de cor? Todo mundo sabe de cor? Porque Deus amou o mundo, que deu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa que a gente vê nesse pequeno versículo. E se vocês lembram, na época de Copa do Mundo, o pessoal ia com a faixa lá, João 3,16, né? Hoje está tão difícil, está tão sendo podado das coisas, né? Que antigamente o jogador tinha a camisa embaixo, escrito João 3,16, Jesus te ama, não sei o quê, e agora ele pode ser multado por estar transmitindo a sua fé, né? Então é um versículo muito conhecido. Agora, o pessoal entende a essência desse versículo? Então, a primeira coisa que a gente vê, Deus ama você. Ele te amou tanto, apesar de a gente não merecer, que Ele mandou seu único filho para morrer na cruz por nós. O amor de Deus foi tão grande que Ele enviou seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Ele merecia estar naquela cruz? Não. Era para ser eu, você, cada um de nós. Mas Ele nos amou tanto que Ele mandou seu único filho. Só que o que a gente precisa fazer? Deus nos ama, mandou seu único filho, mas a gente precisa confessar e crer no Senhor Jesus para a gente ter a vida eterna. Romanos 10:9, lê para mim, por favor, Bruno. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você conhece essa verdade? Você já confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor? Que Jesus é o seu Salvador? Que Ele veio, morreu, ressuscitou e nos transformou, nos purificou? Para a gente refletir. Você já tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Reconhecendo a sua condição de pecador,
e que só Ele pode reconciliar a nossa vida com Deus, que a gente acha que todo mundo lá fora que é o pecador. Mas infelizmente pode ser que a gente está aqui, vindo todo domingo, mas você não tomou essa decisão. Aqui não vale aquele ditado de filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho é. Não. Você precisa tomar essa decisão. A Bíblia fala do casal que a mulher crente edifica o marido não crente. Só que se os dois morrerem num acidente, ela vai para o céu e ele vai, infelizmente, para o inferno. Essa é a realidade. Ninguém gosta de falar do inferno, ninguém gosta de falar da justiça de Deus, o pessoal gosta de falar do amor de Deus. Mas Jesus veio como cordeiro para nos salvar. Só que quando ele vier para nos buscar, ele não vai vir mais como cordeiro. Ele vem como rei. Leão de Judá. Então, se nós não estivermos preparados, gente, desculpa. Nós não vamos estar com ele na glória. Então, a pergunta para você refletir nessa manhã. Você já tomou essa decisão? Você tem convicção da sua fé em Jesus? Apocalipse 20, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É isso mesmo. Se o seu livro não estiver escrito no livro da vida, você não vai entrar. Você pode, o texto também lá em Mateus fala que você pode ter pregado o meu nome, você pode ter feito milagres no meu nome, você pode ter feito sinais, você pode ter feito um monte de coisa no meu nome. E ele vai falar assim, eu não te conheço, se você não tiver uma vida santa diante do Senhor. Então, eu não fico olhando lá fora, julgando ninguém. Eu tenho que me preocupar com a minha vida. Eu tenho que estar preocupado se onde eu estou congregando, a palavra está sendo ministrada. Se Jesus é o centro. Deixa os outros. Jesus falou isso para os discípulos. Quando chegaram para ele, os discípulos estavam falando sobre Jesus, outras pessoas que não estavam com ele estavam falando dele. E Jesus fala assim, deixe que fale. Então não vão ficar falando, gastando um tempo, gente, falando mal de igreja dos outros, não. Se preocupe em você fazer a diferença. Pregue a palavra. Faça a diferença. Deus pode estar usando. Eu conheço várias pessoas de várias denominações que são firmes no Senhor Jesus, que são convictos. E com certeza nós vamos encontrar na glória. Como vai ter gente que a gente achava que estaria indo lá e nós não vamos encontrar. Porque é uma fé religiosa. Nicodemos conhecia as escrituras da época, mas ele não era salvo. Filipenses 2,12, por favor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Você está desenvolvendo a sua salvação? O que quer desenvolver a vossa salvação? Você se aprimorar no conhecimento da palavra, de estar colocando em prática, buscando um relacionamento com Deus na sua vida pessoal. Não é só vir no domingo à noite, domingo de manhã, bater o cartão, já fiz meu compromisso e essa semana continua a minha vida. Não, é você estar desenvolvendo a sua fé. Infelizmente, na Tessalonicenses, o pessoal falava que o pessoal estava esperando a volta de Jesus, sentado, esperando, não queria nem trabalhar. Não queria fazer nada. Não, estou esperando Jesus voltar. Não. Jesus fala que a gente tem que estar
ativo. Nós temos que estar trabalhando para o Senhor no nosso trabalho. Onde nós podemos testemunhar? É na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Onde que a gente quer? Na faculdade, nos estudos. Então, que a gente possa ter essa reflexão, primeiro, de confessar, reconhecer que o Senhor Jesus é Rei, é o Salvador na nossa vida. E que a gente possa realmente desenvolver a nossa salvação. Vamos para o quarto e último ato. A fé que testifica. Aqui, quando vai dar tempo de ler o texto, aqui entrou numa discussão do João Batista, quem seguia o João Batista com relação a Jesus, né? E aqui, o João Batista reconhece o papel dele. E ele fala isso, né? Eu vim para preparar o caminho para Jesus. Eu não posso dar nada, ele falando. Jesus, ele vem do alto, ele vem de Deus. Então, ele tem as coisas do alto que pode dar. Então, cabe a mim diminuir e Jesus ser exaltado. Então, aqui a gente vê o testemunho de João Batista sobre Jesus, 27 a 30. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe fora dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou ser padrinho de casamento próximo final de semana. Aí ontem estava experimentando o terno para ver se ainda cabia, né? Porque a gente vai ganhando uns quilinhos a mais, né? Então, para não passar vergonha no dia, você já tenta colocar antes, né? E graças a Deus serviu, né? Mas eu sou padrinho. Quem vai aparecer na festa é o noivo e a noiva. Então, meu papel vai ser lá chegar bonitinho, chegar na hora e estar ali dando apoio moral. Mas quem vai aparecer é o noivo e a noiva. Isso foi o papel de João Batista. Ele reconhecia que ele veio para preparar o caminho para Jesus. A questão do livre-arbítrio aqui. João 3, 32 e 33. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Deus mandou seu único filho para vir morrer, ressuscitar e nos salvar. Mas ele não impõe nada para ninguém. Então é por isso que a gente não pode, no momento que eu testemunho, eu não posso ficar brigando com a pessoa, ficar falando para a pessoa, você vai para o inferno, você não presta, não sei o quê. Não. Cabe a nós testemunhar, e quem faz a obra é o Espírito Santo. E tem o livre-arbítrio, gente. E, infelizmente, vai ter gente que vai tomar a decisão que não quer. E da mesma forma, tem gente que vai aceitar o Senhor Jesus no leito de morte. A gente tinha um conhecido nosso que era muito volúvel na sua fé. E eu particularmente creio que ele teve um acidente, ele estava afastado do Senhor, ele ficou acho que 1 ou 2 semanas no leito, e Deus deu a oportunidade de confessar. E Deus levou. E eu tenho certeza que Deus levou porque ele se importa mais com a vida eterna do que a vida neste mundo. Então, algumas vezes, gente, a gente não sabe porque algumas coisas acontecem, né? Mas quando a gente vê, tem algumas pessoas que infelizmente têm dificuldade para permanecer. Então Jesus ama tanto que ele fala assim, eu vou recolher para mim, antes que eu perca. Né? Então é o livre-arbítrio. Cada um de vocês, cada um de nós, temos a oportunidade de fazer as escolhas.
Qual a escolha que você está fazendo? Você está escolhendo priorizar Deus na sua vida, na sua família? Ou você está priorizando as coisas deste mundo? Mateus 6 fala, buscar em primeiro lugar o Senhor Jesus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você prioriza nos seus filhos? Você está priorizando uma escola boa, com inglês, com francês, informática, não sei o quê, e ele fica o dia inteiro, domingo a domingo, e quando dá um tempinho, eu levo na igreja. O que é prioridade? Será que não vale a pena, na fase menor, eu passar os preceitos, os fundamentos da minha fé, para que quando ele cresça, ele não se desvie do mal? Já é mais difícil a gente ensinar, tudo é relativo. Então, se eu não começar logo cedo a inculcar, falar, lá em Deuteronômio fala, falar ao deitar, falar ao andar, na mesa, todo o tempo. Por quê? Porque é com minha atitude, não é só com o meu falar. Eu tenho que ser exemplo. Eu estou sendo exemplo na minha casa, com meus filhos, ou ele vai ser aquela pessoa que está no enterro do pai, aí o pessoal fala que se foi um homem de Deus, homem zeloso, não sei o quê, aí eu falo, mãe, acho que eu estou indo no enterro errado. Imaginou? Que tristeza. Mas é o livre-arbítrio, gente. Então a gente tem que entender, eu tenho que testemunhar, mas eu tenho que respeitar o outro. Se eu começar a afrontar, eu vou perder a razão. E Jesus não fez isso. Jesus amou. E respeitou cada um. O Judas, ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele fez algum mal com Judas? Até o último momento, Judas teve a oportunidade de não fazer aquilo. Mas é o livre-arbítrio. Quem crê terá vida eterna. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele a ira de Deus. Então, para a gente fechar aqui, você tem testemunhado o amor de Deus? A gente só pode testemunhar aquilo que a gente vive. Se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não tenho experiências com Deus, é legal eu contar a experiência do outro. Quando vem missionários, contam uma experiência maravilhosa que está sendo feito na Malásia, na China, na Índia. Mas e a minha experiência? Eu não tenho tido? Busque. Deus revela para mim. Porque aí eu vou ter mais autoridade para testemunhar. Então, que você como eu falei no início da aula, né? A gente tem 4 aplicações. A gente podia sair, se você lembrar de uma e colocar na semana, eu já fico feliz. Primeiro, você está convidando Jesus nas suas celebrações, nas suas conquistas? Segundo, você tem buscado servir ao Senhor e adorá-lo em santidade, convicto da sua fé, sem ser uma fé superficial? Você tem sido um religioso? Você tem sido um cristão autêntico? Que crê que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, que continua fazendo um milagre na sua vida, que quer o melhor para a tua vida, que é um Deus soberano? Você tem testemunhado o amor de Deus? Você tem feito a diferença? Então, que nessa semana a gente possa estar refletindo sobre isso. Estou agradecendo a Deus porque eu estou conseguindo cumprir o combinado aqui, né? Mas são 2 capítulos muito ricos. Estude, leia novamente. E que Deus possa realmente convencê-lo a buscar essa intimidade com Deus e fazer a diferença nessa sociedade tão necessitada do amor de Deus. Amém? Boa semana para vocês. Até culto da noite.
E domingo que vem, aula especial para as mulheres e para os homens.